Pessoal, estamos começando mais uma live do Parlamento Aberto. Eu acho que já passamos já de 70 lives, tá? E hoje vamos falar com Adriano Lopes, que é analista de segurança, analista global de segurança da informação. Vejo aí que já tem um pessoal que está entrando, o Robertson, Rafaela, Maju, a Jana, Zanon, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. É isso aí, hoje vamos falar sobre segurança de dados, um assunto muito importante, sobretudo, né, na questão aí de pessoal que está fazendo home office e tudo mais. A gente sabe que a situação, né, que a pandemia colocou, né, acabou levando todo mundo, muitas pessoas a trabalharem dentro de casa. Ó, o Adriano já está aqui, já vou chamar você, Adriano. Deixa eu só terminar de fazer aqui a nossa legendinha para ficar tudo certo. É isso aí. Ele está aqui e vou... Fala, Adriano, beleza? Olá, e aí, tudo bom? Tudo certo? Eu ia chamar você de José Adriano, mas o Robertson falou que ninguém vai saber que é José, é verdade? Não, é verdade. Ninguém vai entender. Ninguém Tem que vai ser Adriano entender. mesmo. Muito obrigado. Então, pô, primeiramente aqui gostaria, né, de agradecer você pela disponibilidade aí, nos atender, desde o primeiro, do início do nosso contato, você foi sempre muito receptivo à ideia, né? Então, muito obrigado aí por tirar essa horinha do dia para conversar e tirar essas dúvidas aí para os leigos, né, de Uhum. informática, de segurança de dados. Não, imagina, eu que agradeço a oportunidade de poder tá falando aí de um assunto importante, que é a segurança de dados, né? Então, acho que vocês estão prestando um serviço importante para todo o pessoal aí. Beleza. Aqui na nossa live do Parlamento Aberto, né, o Parlamento Aberto ele é um programa desenvolvido na Câmara de Vereadores de Piracicaba, voltado à transparência, né, e também participação popular. E a gente já está fazendo, acho que já é a nossa live de número 74, se não me engano. Já faz tempo, já estamos Uhum. fazendo várias lives, né, desde o começo da pandemia. E a gente sempre dá os Ah, legal. dados aqui, os números da pandemia em Piracicaba, né? 4 horas da tarde, a Uhum. prefeitura ela lança o radar coronavírus, em que ela apresenta como que está a situação na cidade. De ontem para hoje, foram registrados 154 novos casos de coronavírus em Piracicaba, já são 7.674 pessoas contaminadas na cidade. Lembrando que 1.593 estão em tratamento. Tratamento são tanto aquelas pessoas que estão se tratando em casa, ou na rede pública, ou na rede privada, ou em leito de UTI, como em leito de enfermaria, de acordo com a gravidade da doença. Ainda existem 1.071 suspeitos, né, do coronavírus, e também foram recuperados aí, até agora, 5.884 pessoas que se recuperaram da doença. A gente sempre coloca esse dado aqui, também por conta de enaltecer o trabalho dos médicos, né, dos enfermeiros, de todo mundo aí que Legal. está na linha de frente. Infelizmente, de ontem para hoje, tivemos 6 óbitos, já são 197 pessoas que faleceram por conta do coronavírus, da Covid-19 em Piracicaba. Mas vamos aí, vamos seguindo. Então, todo mundo que puder, fique em casa. E quando for sair, use máscara. E também mantenha a higienização das mãos, evite levar as mãos à boca, ao olho. A gente sempre dá essas dicas. E uma outra informação que eu Uhum. preciso passar aqui também é que a Câmara, o presidente da Câmara, Gilmar Rota, ele se reuniu hoje com representantes dos sindicatos motoristas e também dos funcionários da Via Ágil, que estão aí esperando o pagamento da rescisão contratual que a Prefeitura teve com a empresa no dia 8 de maio, né, que é do transporte público. Vários dos funcionários ainda estão esperando para receber essa rescisão, que é um valor, de acordo com as contas do sindicato, dá em torno de 10 milhões de reais, e a prefeitura precisa enviar um projeto de lei para a Câmara, para que o município reconheça essa dívida e daí sim ele possa fazer o pagamento, seja de forma direta, né, em um pagamento ou parcelado, de acordo com a possibilidade orçamentária. Mas o presidente da Câmara, o Gilmar Rota, ele disse que assim que o projeto de lei chegar na Câmara, isso entrará em votação
para que possa agilizar e as pessoas que tiveram aí sua rescisão contratual possam receber os seus direitos trabalhistas, né, o que é muito justo para quem trabalhou aí, recebeu o que foi o que lhe é de direito. Mas vamos lá conversar sobre segurança de dados, como não cair em armadilhas. A gente sabe que é muito comum aí as pessoas estão na internet, estão usando smartphone, estão usando computador, estão inclusive fazendo compras, né? Eu mesmo sou uma pessoa que hoje em dia não me vejo sem esses aplicativos, né? Enfim. E a gente tem aqui, nós estamos no dia 30 de julho, né? Dia 1º de agosto, sábado, e nos próximos dias, em agosto, né, está prevista a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, né, que regulamenta a política de proteção de dados pessoais, de privacidade também, modifica, inclusive, alguns artigos do Marco Civil da Internet, que é semelhante a uma lei que já existe na Europa. O que é essa lei, para a gente começar nossa conversa, o que ela vai contribuir para a proteção de dados dos usuários, Adriano? Bem, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi criada tomando em base a GDPR da Europa, que foi engatilhada devido aos protestos que aconteceu sobre o cuidado que o pessoal tem que ter com os dados das pessoas. As empresas, grandes corporações têm que ter com os dados das pessoas. A Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, ela vai um pouco além da GDPR, ela tem algumas coisas, são nuances, são pequenas nuances, não é muito diferente, mas tem algumas diferenças, e está sendo um desafio enorme para todas as empresas do Brasil se adequarem a essa nova lei, porque a gente ainda sofre com isso, né? A questão de você ter que deletar totalmente o dado da sua base de dados da empresa quando ela é requisitada. Então, hoje, por exemplo, se você entra no site de alguma empresa e preenche um cadastro, por exemplo, e você recebe alguma mensagem, algum marketing no seu e-mail sobre aquele site que você visitou, você pode solicitar para aquela empresa que ela delete toda e qualquer informação sua da base de dados deles, e eles têm que aceitar isso, eles têm que deletar. É lei, só que ainda não está em vigor, né? Apesar da gente estar já no limite da implementação, ela foi adiada por causa da pandemia, né? Então, para o ano que vem ela vai estar sendo colocada em vigor, mas tá uma correria geral do pessoal tentando se adequar à lei geral. Ela é bastante importante, como você disse, porque ela garante direito às pessoas de poder ter esse controle dos seus dados que estão hospedados em diversas corporações. Então, ela garante que para você, seu dado ele tem que ser bem cuidado. As informações que estão lá não vai ser compartilhada com ninguém, ou vai ser compartilhada somente por pessoas que estão em compliance, ou que estão se adequando também a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, ela garante para você que seus dados vão estar seguros. O que anteriormente, se você tivesse algum vazamento de dados, a empresa ela não era punida. Ela somente divulgava, porque é de bom tom, né, se eu divulgar, vazou algum dado, e muitas empresas ainda não divulgavam, mas ela não era punida. Hoje, através da lei, você vai ser punido se você tiver algum vazamento de dados e se você não seguir isso, entendeu? Você vai poder ser punido pela lei. Perfeito. Isso é importante, cara, porque a gente, né, eu que trabalho na área política, né, eu acompanhei muito aquele episódio da Cambridge Analytica, né, que acabou influenciando na eleição lá do Trump, influenciou inclusive lá no Brexit também na Inglaterra, e aquilo realmente foi um escândalo, né, em se tratando de privacidade, porque criou-se um sistema de abordagem, né, que é milimetricamente modelado ali para atender aquele tipo de cidadão que está indeciso na questão política, por exemplo. Né? E se você pensar isso estou aqui falando de eleição, mas pensar também na questão do marketing e tudo mais,
Sabe que Isso. eu me assusto muito, cara, porque tem aquelas coisas assim que você tá falando, você fala, de repente você abre o celular, pum, tá lá. Eu tava Tá falando que eu lá. tava precisando de um chuveiro, de repente eu abro meu celular e vem uma propaganda de um chuveiro. Ó, você tá precisando trocar de chuveiro, né? É. Então, cara, aconteceu uma coisa pra mim recentemente que eu falei, tem alguém aqui no quarto meu, é impossível, porque eu tinha falado Me ouvindo. falando com meu pai sobre, acho que eu vou precisar de um empréstimo de dinheiro, tal. Cara, eu entrei no meu e-mail, tava lá o negócio do cartão. Tá falando de empréstimo? É muito fácil aqui. Eu falei, ô louco, gente, que isso? Já tá aqui na minha cara, mas sabe que essas coincidências acontecem realmente, já acontece com diversos amigos meus. A gente não tem, por exemplo, pelo menos a público, algum mecanismo que faça de utilizada, por exemplo, de device ou dispositivos para ouvir o que você está falando. É claro que o Google ouve. Você pode, inclusive, verificar todas as suas comandos, todos os seus comandos que você dá para o Google, você pode verificar ele na página do Google, dos comandos que você dá para o Google Voice, ou até para o Alexa, da Amazon, ou para a saia do iPhone. A saia do iPhone é mais limitado, mas você pode dar uma olhada em tudo que você falou para o seu dispositivo. E ele só escuta você a partir do comando-chave. Por exemplo, você fala OK Google, e aí ele dá aquele comando-chave para você. E aí ele passa a escutar o que você fala. Mas a coincidência é enorme e isso traz essa preocupação para a gente mesmo. Pô, ele está me ouvindo? Por que eu tenho que expor meus dados a isso? Entendeu? Então e isso é bastante vibrante, porque todas as nossas informações, que nem eu digo para os meus amigos e entre os profissionais de segurança que a gente conversa, hoje é impossível você não compartilhar nada de dados com ninguém. O minimamente de dados você compartilha. Mesmo que hoje a gente tem aquelas... você peça, as empresas elas peçam a informação para você, ela fala, eu vou compartilhar isso, entre isso. Você aceita? Eles colocam esse termo. O Google, por exemplo, ele rastreia tudo o que você faz no seu computador. E com a base de que isso é para sua própria segurança, entendeu? Dizendo onde você clica. E os seus dados são utilizados para propaganda depois, entendeu? Tipo assim, você visitou um site de cafeteira, e aí você, só por curiosidade, quer saber dessa cafeteira aqui? Visitei essa cafeteira. Depois de um tempo, você vai receber propagandas daquela cafeteira. Isso está na base do Google, ele captura essas informações mesmo, e é meio que assustador mesmo, que você falou. Mas se você pensar que hoje a era da informática, ela é isso. A gente tem que se acostumar a burlar esses problemas. A gente tem que se acostumar a entender que a gente tem isso e que agora a gente tem que tomar diversos cuidados para que as nossas informações sensíveis não sejam fornecidas para outras pessoas. Perfeito. Então, a informação de você querer comprar uma cafeteira, por mais que você ache assustador, não é uma informação, vamos dizer assim, sensível. A pessoa ela não vai saber, por o fato de você querer comprar uma cafeteira, que você mora em tal lugar, ou que você tem tantos anos de idade, ou que você tem um saldo do banco alto, ou que você eventualmente faz compra em tal lugar. Então, a gente tem que tomar cuidado com as informações sensíveis. E informação sensível tem de monte de rede social. Rede social tem bastante informação sensível. Então, lá eu coloco fotos da minha casa, mostrando a placa do meu carro, quantas pessoas vivem na minha casa. Às vezes eu mostro documentos, às vezes eu mostro o quão fácil é da pessoa entrar na minha casa, ou até o meu patrimônio. Então, tipo assim, essas são informações mais sensíveis, entendeu? Opa, deu um probleminha no áudio aqui, deu uma diminuída no áudio. Agora voltou. Okay. Não, tranquilo. Não, perfeito, cara. Eu vi outro dia que o pessoal, né, tava... É uma ferramenta do Google que você consegue colocar um tubarão dentro da sua sala, né?
E aí, até eu tava conversando com um amigo meu. O cara vai lá, daí você, né, daí você tem a opção de colocar o tubarão de forma proporcional ao ambiente ou do tamanho original que seria, né? Eu fiquei pensando, cara, proporcional, o cara, então quer dizer que ele consegue olhar para sua sala, ver quantos metros quadrados tem ali e dizer, ó, aqui cabe um tubarão de tanto tamanho, né? Então, realmente isso que você está colocando, né, cara? Você acaba dando informações ali bastante valiosas mesmo. Agora, sim, dentro da questão da proteção de dados, segurança de dados, é inevitável a gente falar da realidade que nós estamos vivendo hoje, que é do home office, por conta da pandemia. Eu mesmo acabei indo trabalhar em home office, né? Que é uma coisa, para mim, foi muito nova, eu nunca tinha feito dessa forma, né? Agora, como se proteger em casa? Né? Porque, por exemplo, na Câmara onde eu trabalho, tem um setor inteiro de TI lá, pessoal o dia inteiro focado para ajudar na proteção. Então, eu não consigo instalar nada no meu computador lá na Câmara, porque qualquer coisa que eu vou tentar instalar tem que ter autorização e tudo mais, né? Como que a gente busca segurança agora trabalhando em home office e trabalhando em casa a gente acaba ficando até mais vulnerável também, né? Como que dica que você passa, o que você sugere nessa situação? O home office hoje é uma realidade, e uma realidade hoje bastante contundente. Tem empresas que, acredito eu, elas vão manter o home office, e essa sempre foi uma preocupação, desde o começo da pandemia, sempre foi uma preocupação da equipe de segurança, como a gente vai garantir os recursos de uma maneira segura. Que nem você falou, algumas pessoas elas não têm o acesso de administrador da máquina, ela não pode instalar softwares na máquina. Isso por si só já é importante, porque isso inibe que qualquer tipo de ameaças que venham por e-mail que você possa instalar, você não pegue, você não seja alvo dessas ameaças. Porém, existem outras pequenas ameaças que passam disso. Por exemplo, a extensão do Chrome. Você pode instalar uma extensão do Chrome que não pede privilégio de administrador, que começa a te enviar pop-ups na sua tela do computador, para você clicar, seu computador está sob efeito de uma ameaça. Clique aqui para resolver. E quando você clica lá, você está passando informações importantes. Você aceita cookies, você aceita enviar dados. Você pode estar enviando uma gama de informações lá. Então, essa foi uma das preocupações e não há muito que a gente, profissional de TI, faça a não ser conscientização. Conscientização, inclusive, eu acredito que seja melhor, a parte mais importante de home office. Acho que os usuários que trabalham em casa, eles devem manter uma rotina de trabalho e pessoal. Você deveria separar, se você pode, é claro, você devia separar o seu trabalho com o seu pessoal. Se você pode ter em casa um computador do trabalho, você deveria executar somente as atividades do trabalho nesse computador e executar as atividades pessoais em outro computador. Caso você não possa fazer isso, e tem muitas empresas que te provê recursos para você acessar a empresa do seu computador pessoal, eu recomendo que as pessoas utilizem momentos do dia para fazer isso. Por exemplo, no tempo que eu estou trabalhando, eu não acesse algumas, por exemplo, redes sociais. Não que isso seja proibido ou seja algo danoso. É que quando você está acessando a rede social e você clica em algo que você receba, você pode estar passando informações através disso, através desses links. Entendeu? Então, é uma das recomendações. Antivírus é importante você ter no computador, porque ele mitiga grande parte desses problemas que a gente tem de malware e tudo mais. Eu recomendo que vocês entrem na sua casa da rede Wi-Fi, que elas tenham uma rede segura, não deixe a sua rede aberta. Tá? Então, tipo, se você está na sua casa, é mais fácil você deixar uma rede Wi-Fi aberta, ou você compartilha uma rede Wi-Fi com o seu vizinho ou tudo mais. Eu recomendo não, porque seu dispositivo ele fica aberto na rede. Tá? Então as pessoas elas podem, ou dispositivos, ou alguém pode entrar nessa rede, malicioso pode entrar nessa rede e explorar todo o conteúdo que tem nessa rede. Então
eu recomendo que você utilize uma rede Wi-Fi com uma senha de um tamanho razoável. Sei que é meio chato, né? Todo mundo reclama, pô, vou ter que colocar uma senha gigantesca no meu Wi-Fi, então quando a pessoa vem aqui é trabalhoso, mas é importante você fazer isso porque a quebra de senha ela é totalmente realizada por tentativa e erro. Então, se alguém tentar quebrar a sua senha, ela vai tentar diversas vezes até acertar, e isso é fácil. Existem softwares que fazem isso em minutos, entendeu? É claro que se tiver uma senha forte, isso não vai acontecer, porque vai demorar mais. Então, uma senha maior é recomendável, tá? Quando você recebe o seu roteador da sua operadora, por exemplo, a sua operadora te manda o roteador com uma senha de usuário padrão para você logar no roteador. Então, eu recomendo que você troque essa senha, porque se alguém entra na sua rede e sabe essa senha padrão, ela consegue logar no seu roteador e ela consegue utilizar de alguns subterfúgios para alterar o seu roteador, a fim de que você seja encaminhado para páginas falsas e nessas páginas falsas coletar suas informações. Um exemplo, ela altera o DNS do Facebook, um exemplo, tá? E o seu Facebook não é mais encaminhado para a página original do Facebook. Ele é encaminhado para uma página falsa, pedindo para você entrar com as credenciais do Facebook de novo. E aí você entra com as credenciais do Facebook e não funciona, porque é óbvio, não é o Facebook de verdade, é uma página falsa. E aí o cara acabou de coletar suas informações do Facebook, ele sabe o seu usuário e senha, e através disso ele pode utilizar de diversos malefícios para tentar te extorquir e tudo mais. Então, é importante você manter o seu roteador com uma senha padrão de administrador dele alterada também. Isso é recomendável. Quando você está em home office, você tem total controle da sua internet. Você acessa em qualquer site. Quando você está em empresa, por exemplo, algumas empresas utilizam um filtro de conteúdo. Você não acessa sites perigosos, algum tipo de site. A empresa provavelmente ela faz isso não porque ela não quer que você acesse o Facebook, mas porque às vezes, em algum momento, o Facebook ele é malicioso. Ele vai fazer com que você clique em algo que não devia. E na sua casa não, você vai ter todo esse acesso. Então, o bom senso é importante para você saber identificar esses pequenos problemas que você pode ter com acesso à internet. Tá? Perfeito, importante. Boas dicas. Você falou da senha, cara. Eu sempre vejo, né, quando eu vou fazer alguma senha, até aparece lá, né, fraca, média e forte. Isso. E normalmente uma senha, para ser forte, ela tem que ter caractere em número. E pede para ter uma maiúscula, mudança entre maiúscula e minúscula. O que é uma senha que você define que é forte? Uma senha forte, ela tem que ter, lógico, essas três características que você falou, ela tem que ter maiúsculo e minúsculo, e eu recomendo não começar com maiúsculo e minúsculo, porque os robôs eles já fazem isso. A primeira coisa que eles tentam é a primeira maiúscula. Então, colocar uma do meio como maiúscula. Números e caráter especial. Você pode colocar arroba, asterisco, ponto, colchetes, parênteses. E eu recomendo você utilizar um tamanho razoável. Porque na quebra de senha, o que acontece quando a pessoa ela tenta quebrar sua senha? Ela tenta, por exemplo, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. Quanto maior for a sua senha, mais tentativas ele tem que fazer para poder acertar a sua senha. E eles desistem no meio do caminho. Por exemplo, o hacker, o mal intencionado, ele vai tentar quebrar a sua senha por um brute force. Mas ele coloca lá, por exemplo, eu quero que você tente essa sequência de algoritmos, de algarismos, em seguida. Ele vai tentando. Se a sua senha for muito grande, ele desiste no meio do caminho. Ele vai procurando uma pessoa mais fácil. Ele não vai ficar insistindo na pessoa que tem uma senha mais difícil. Entendeu? Ele vai pular, não, essa aqui é muito difícil, eu vou pular para o outro cara que tem uma senha mais fácil, para poder quebrar e entrar dentro do roteador dele, ou seja, de outros. Isso aí é feito em tudo, tá? É feito em Facebook, que essas outras ferramentas, ela tem uma proteção. Se você tenta mais de 3 vezes, a sua senha, o Facebook ele para de te enviar a requisição de senha. Ele fala, você tentou muito, você não pode tentar mais. Tá? Isso é algo que você utiliza para quebrar esse problema dos robôs, né? E também tem o CAPTCHA, que é aquelas imagenzinhas que você digita ou que você tem que escolher, ônibus, placa. Isso também impede que as pessoas elas
que os robôs façam isso, porque o robô não tem a inteligência de clicar na imagem que tem, entendeu? Então você quebra. Mas os nossos roteadores de casa não têm isso, né? Algumas poucas ferramentas não têm isso. E é por aí que eles buscam. Eles buscam, inclusive, uma vez que eles acessam o seu roteador, eles transformam o seu roteador em algo zumbi, entendeu? Esperando lá um momento para poder coletar alguma informação ou te encaminhar para algum site. Como isso existem hackers brasileiros maliciosos, mas os principais são Ucrânia, China. Como eles não têm o conhecimento de sites de banco nacional e tudo mais, eles ficam coletando informação para saber onde que você faz transação financeira e tudo mais. Então é importante você trocar a senha do seu roteador por uma senha forte também, diferente da que vem com a operadora, trocar a sua senha do Wi-Fi, ter consciência de onde você está acessando a internet. Em relação a phishing hoje está bem contundente. Você recebe e-mails dizendo, por exemplo... Explica certinho o que é o phishing. Acho legal, já que você citou, o pessoal que não conhece esse termo, que é bem específico aí phishing, da área. Sim, phishing é isso mesmo, o que diz. Em inglês é pescaria, pescar a pessoa através de um e-mail. Eles enviam um e-mail, não precisa ser só o e-mail, tá? Se você acessa uma página, que nem, por exemplo, essa extensão do Chrome que vem, para você clicar, seu computador está com vírus. Você clica lá, isso é um phishing. Ele está utilizando de uma técnica para pescar você, para pescar seus dados ou alguma informação que possa ser importante. Geralmente isso vem por e-mail, tá? Eles mandam para você por e-mail, algum tipo de, por exemplo, seu boleto está vencido, baixa o PDF e pague. Aí a pessoa ela baixa o PDF, que na realidade não é um PDF, é um arquivo executável, e ela executa isso no computador dela, e ela recebe ou envia, depende da técnica utilizada pelo atacante, ele recebe um arquivo, executa no computador, criptografa os dados, ou ele envia informações para a pessoa. O phishing tem diversas técnicas, mas a que eu acho mais impressionante é de eles utilizarem engenharia social para identificar as suas vítimas. Por exemplo, o caso que eu falei das suas informações do Facebook. O que acontece? A pessoa ela vai no Facebook, ela coleta as suas informações, ela identifica que tipo de perfil que é o seu, por exemplo, se você é um diretor financeiro de uma empresa, ela coleta as suas informações, o seu nome, onde você trabalha, o que você faz, e cria um e-mail como se fosse esse diretor financeiro. Algumas ou que ele tem certeza, porque o cara ele compartilhou através do Facebook isso, ou de redes sociais, ou ele teve acesso a algum e-mail, compartilha para algumas pessoas chaves, para que as pessoas transfiram dinheiro, ou passem alguma informação. Isso acontece muito, em todas as empresas. Direto eu vejo o meu departamento recebendo algum e-mail assim, que eles me contatam e falam assim, recebi esse e-mail é válido, e a gente vai ver é phishing. É claro que eles já foram treinados para identificar algum tipo de phishing. O phishing, ele é geral, quando você recebe um e-mail, você tem que suspeitar de tudo. Então, por exemplo, eu recebi um e-mail aqui que eu não acredito que não é real, é um e-mail de uma nota fiscal, de uma compra que eu não fiz, e que o e-mail, o anexo que está um executável. Se você deixar o mouse em cima do executável, ele vai mostrar para você que não é um PDF, que ele é um executável, entendeu? Então você não pode clicar num anexo desse. E também você identifica através do e-mail. Quem que é essa pessoa? Ele está mandando no nome do Itaú, mas o e-mail dele é yhtz@gmail.com. O Itaú nunca vai mandar para você de um Gmail. Então você identifica a pessoa que te mandou, o e-mail que te mandou, para verificar se quem te mandou é realmente aquela pessoa que você acha que é. No Itaú, eles não mandam... o Itaú manda PDF, é claro, tem lá PDF. Você clica na imagem, aparece. Mais em campanha de marketing e tudo mais, mas se você perceber no e-mail, você vai ver que ele vai ter o @itaú.com, que é um domínio deles próprio, você pode verificar isso. Então eu recomendo que, por exemplo, eu recebi um e-mail que eu acho suspeito. Primeiro você verifica se a pessoa que enviou é uma pessoa que você conhece, ou de uma empresa que você conhece. Por exemplo, o Itaú mandou um e-mail para você. Se você vê que o e-mail não tem nada relacionado com o Itaú, já descarta. Não há muito que você possa fazer, tá? Você não pode colocar num blocklist, você não pode... o máximo que você pode fazer, algumas ferramentas de e-mail permitem isso, é marcar essa mensagem como spam.
E aí, através disso, você marca uma flag para o Google lá, o Google identifica que isso é spam. Se muitas pessoas marcarem que essa mensagem é spam, essa mensagem ela vai direto para o spam, né? Já nem entra na sua inbox, tá? E aí, quando você baixa um arquivo desse, a importância de uma ferramenta de antivírus é que tá aí. O antivírus ele está preparado para receber algumas dessas extensões de arquivos maliciosos e bloquear. Então, é importante você ter um antivírus por causa disso, tá? Então, é muito importante você se atentar a esses detalhes, de saber quem enviou, se tem anexo, se é algo que eu conheço, se não é, marca como spam, ignora e tudo mais. Tá? É uma das recomendações para phishing. E em phishing também vem aquele famoso problema do ransomware, né? Eu posso explicar mais se vocês quiserem sobre ransomware. Ransomware é uma categoria bastante perigosa, mas o ransomware ele requer que você execute isso no computador, tá? Ele não vem como você não envia nada automático, você tem que instalar ele no seu computador. Ele é um executável que você instala, ele criptografa todos os seus dados e dá um número para você e pede para você, você tem que pagar esse valor em moeda Bitcoin, que é uma moeda digital e irrastreável. E através disso, eu libero a chave para você recuperar todos os seus dados. A nossa recomendação da lista de segurança é não pagar de maneira nenhuma, porque você vai estar incentivando esse tipo de crime. E isso acontece pouco em residências. As pessoas, os hackers, eles miram mais empresas, porque empresas têm um ativo de informação um pouco mais elaborado. Então as empresas, algumas empresas pagam pelo resgate porque são coisas que são muito valiosas. Então eles miram mais empresas, mas isso não quer dizer que você da residência, que está em home office, não está livre. Até porque quando você leva o seu computador do trabalho, o seu computador ainda pertence à empresa. E você vai receber muita coisa da empresa lá. Então sua casa pode estar correndo perigo, entendeu? Eu vou fazer um parênteses em relação a isso, que depois você continua a explicar o ransomware, porque, pelo que eu entendi, né, até comentei com você na conversa que nós tivemos antes, é tipo de um sequestro, né? Ele sequestra soldados. Exatamente. Aí ele pede ali dinheiro para liberar, como se fosse sequestrar uma pessoa, pedir um resgate, né? E dar a pessoa de volta. Exatamente. Mas eu queria entender, assim, na questão do home office, muitas pessoas que vão trabalhar em casa, eles acabam acessando, de forma remota, claro, os arquivos que estão na empresa. Isso cria um perigo para a empresa também, dentro disso que você está colocando? Cria sim, a gente não pode ignorar isso, só que as empresas elas tomam algum tipo de medida, por exemplo, a VPN, que é o meio mais comum de você conectar a empresa com o computador do usuário, ela é criptografada, ela tem um monte de controle de saída e entrada. Quando você trafega algo que é identificado como um malware, o antivírus ele já identifica e bloqueia. Então, mas não está imune, tá? É por isso que eu falei para você. Se você trabalha em casa, a conscientização é a maior e mais importante tópico de todos, porque existem malwares que são, ou ransomware também. Ransomware é um malware, é um arquivo executado, é um vetor executável, tá? É um arquivo que, se você executar no seu computador, pode ser que o seu antivírus ainda não tenha vacina, tá? E aí você acaba criptografando seus dados do computador, e aí você pode levar para a empresa, você pode criptografar dados da empresa também. É claro que muitas empresas elas estão preparadas para isso, existem os próprios equipamento que permite que você faça esse tipo de conectividade, ele já tem algum tipo de bloqueio, algum tipo de proteção para que se esse comportamento de criptografia de dados aconteça, ele já drope a conexão dos usuários, ele já bloqueia, ele já fala assim, ele derruba e ele já marca uma flag no usuário para que o usuário não consiga entrar de novo. Então tem essa proteção, mas sim, corre o risco, é importante a conscientização. Perfeito. Você falou de antivírus, né? É lógico que existem tanto antivírus gratuito ou outros pagos, planos diferentes de antivírus. Como quais são assim os antivírus que você recomenda e como a pessoa
ela consegue saber qual que é o melhor antivírus para ela, porque às vezes ela é diferente, por exemplo, eu sou um usuário médio dentro né, uso básico, né? É lógico que no caso do meu trabalho, a gente até faz gestão de rede social, né, postagens e tudo mais, então a gente trabalha dentro de rede social. Mas é claro que diferencia uma coisa, alguém que trabalha no setor financeiro, por exemplo, está trabalhando ali com dados financeiros, né, como descobrir qual antivírus é o melhor para se utilizar? Para a empresa, se você trabalha em home office, provavelmente, e a empresa te forneceu um computador, provavelmente você já tem uma ferramenta de antivírus corporativa que ela já contempla a grande maioria dos problemas de antivírus, de malware e tudo mais. Para você utilizar na sua casa, existem diversos antivírus que eles têm o principal feature, a principal atividade, como que é a verificação de vírus, gratuita. Então, por exemplo, a gente tem o Norton, a gente tem o Kaspersky, a gente tem o McAfee, o Avast. Não tem uma ferramenta assim que, digamos, a melhor ferramenta do mundo. O antivírus, ele é um software que verifica comportamentos no seu computador, se é um malware ou se não. Existem ferramentas que têm uma gestão um pouco melhor, que as pessoas que ela tem uma equipe que cria vacina diariamente, que tem uma equipe um pouco mais robusta, que cria essas vacinas um pouco mais de rapidez e tudo mais. Dentre essas ferramentas gratuitas que temos, se você puder optar por ferramentas que tenham um certo nome de mercado já, que tem a sua versão gratuita, ela não tem todas as features para você, tá? Ela não tem uma ferramenta, a Kaspersky, por exemplo, ela te dá uma gama de features se você paga por ela, mas ela tem um módulo gratuito que é o básico que o antivírus faz, ele vai fazer. Eu recomendo você a utilizar ferramentas de empresas idôneas. Eu não recomendo você utilizar, por exemplo, o Baidu, ou ferramentas de antivírus que vêm para você gratuitas por e-mail. Utiliza a minha ferramenta aqui. Dificilmente uma empresa robusta vai fazer isso. Se eu tivesse que te indicar uma ferramenta gratuita para utilizar aqui agora, o Windows Defender ele faz um trabalho muito, muito bom. O próprio Windows ele tem uma ferramenta de proteção de vírus. Mas eu recomendaria a Kaspersky, e a AVG também ela faz um trabalhinho legal. É claro que não é tão forte quanto a Kaspersky. E também a Norton tem um módulo gratuito, a McAfee também tem um módulo gratuito. É importante ter, tá? Mas é importante procurar por essas ferramentas com um maior tempo de mercado. É claro, como eu falei para você, computadores de empresas geralmente já tem sua ferramenta de antivírus corporativa, que provavelmente já tem proteção contra a grande maioria de malware. Não, perfeito. É interessante saber, cara. Você falando assim, eu sempre tive muita dúvida em relação à questão de antivírus, né? Justamente por esse aspecto que você colocou, de ele não ser até uma pegadinha, no sentido assim, é gratuito e daí você acaba utilizando aquele, mas então ele tem idoneidade mesmo, essas empresas que você citou, a Kaspersky, Sim. a McAfee, né, que você falou. Isso, McAfee. E qual a outra? Tem a Norton, tem a Kaspersky, tem a Avast também. Elas são idôneas, dá para confiar nesse... Sim, são. No que elas oferecem, mesmo sendo gratuito. Sim, é importante dizer que você tem que procurar essas ferramentas no site oficial, tá? Não vai baixar, por exemplo, do Baixa Aqui, ou do meudownload.com, ou existe uma ferramenta aqui que você pode utilizar. Não. Vá no site oficial da empresa e tente verificar lá qual é a ferramenta que você vai utilizar e baixe da origem correta. Não vai baixar de qualquer lugar. Porque a sua ferramenta de antivírus ela pode estar alterada e você pode estar utilizando um antivírus que, em vez de proteger, vai te prejudicar. Você falou do Windows, né? O Windows Protect, é isso, né? O Windows Defender, na realidade, o Windows Protect, isso.
Exatamente. O Windows 7, ele não tem essa Windows... Ele tem o Windows Defender, mas ele não trabalha como antivírus. Ele trabalha mais na parte de firewall. Então, você precisa instalar, do Windows 7 para trás, você precisa instalar o Windows Essentials, que é um antivírus da própria Microsoft. Depois do Windows 7, do Windows 8 em diante, isso já foi incorporado ao Windows Defender. O antivírus da Microsoft já foi incorporado ao Windows Defender. E ele já faz um bom trabalho de captura de vídeo, de captura de malware, de vírus. Mas, se você puder optar por uma ferramenta de antivírus externa, te ajuda, é uma segunda camada, entendeu? Que ajuda a proteger você de problemas. Porque outra coisa que eu tenho dúvida é em relação ao sistema operacional mesmo. Se ele é confiável, mas você só ter a proteção do sistema operacional não te dá a garantia de segurança. Não. Primeiro que o antivírus, por exemplo, o Windows, ele está na versão 10. Se você utiliza o Windows 7 ou XP, por exemplo, você está totalmente vulnerável, porque a Microsoft ela não disponibiliza mais de updates de segurança para esses sistemas. A partir de janeiro, por exemplo, não tem mais para o Windows 7. Tudo bem que ela avisa, né? Ela avisa. O Windows 7, eu recebi esse aviso aí, você vai lá e troca, né? Você faz você faz o upgrade, né? Mas exatamente. E você tem que fazer esse upgrade. Porque a Microsoft ela te ofereceu, acredito eu, não sei se hoje está assim, mas acredito que sim também, tá? E aí você pode fazer o upgrade do seu Windows 7 para o Windows 10 gratuitamente. Preciso confirmar, não posso passar essa informação aqui como definitiva para você, de que você hoje pode clicar e fazer um upgrade para a versão mais nova e não pagar nada por isso. Um tempo atrás eu sei que sim, estava fazendo, mas agora eu não tenho mais certeza. Mas se você utiliza o Windows 7 ou o Windows XP, você está vulnerável, não existe mais configurações ou atualizações de proteção para você. E se você utiliza um antivírus, tem muito antivírus que nem suporta mais o Windows XP, por exemplo. Ele não pode ser instalado no Windows XP, só em Windows 7 para cima. Então, o Windows 10 ele já tem suporte e tudo mais, e mesmo assim, você tem que manter seu computador atualizado, porque esses patches de segurança que você recebe realmente são importantes. Eu sei que é meio chato você receber aquilo lá e aquele momento, você precisa ir nesse computador, seu computador está atualizando, demora, às vezes são várias atualizações que fica rodando, você precisa, mas é importante você realizar essas atualizações, porque através disso, algumas vulnerabilidades que são amplamente exploradas são corrigidas. Entendeu? Então é importante você manter seu computador sempre atualizado e, se você puder, é claro, utilize sempre a última versão do Windows, que atualmente a gente está na versão 10. Então, eu recomendo você utilizar sempre a última versão do Windows. Eu sei que é chato, às vezes, o pessoal, eu estou acostumado com o Windows 7 aqui, eu vou ter que passar para esse Windows 10. Tem pessoas que têm esse tipo de rejeito, sabe? Eu não quero utilizar o Windows novo, é diferente. Mas é importante você utilizar, porque, como eu falei, o Windows 7 ele já não é mais seguro. Se você utiliza, você pode ser alvo de algum malware. Aquele velho ditado, né? Duro ensinar truque novo para cavalo velho, né? Então, assim, a pessoa tá acostumada com aquela coisa, mudou a cor da grama, opa, né? Fica meio assustado. Mas eu costumo dizer, né? Você falou aí de proteção e tudo mais, de esperar a atualização. Cara, é que nem trocar óleo do carro, fazer rodízio de pneu, tem que fazer, cara, não adianta. Você vai usar o seu carro, você vai usar o seu computador, é uma máquina, ele tem que ter manutenção, você tem que fazer o quê, né? Exatamente. Você quer ter todos os benefícios ali que oferece, faz parte do jogo. Agora, você está falando de computador, né? Smartphone é a mesma coisa, né, cara? Você tem também que fazer atualização ali, fazer também... Exatamente. Me parece, né, que os smartphones eles são mais intuitivos nesse sentido, assim. Eu pelo menos, tenho meu smartphone aqui, ele sempre... Quando, atualização do sistema, vai lá, se aperta, quer fazer durante a noite, daí você deixa carregando à noite, ele faz durante a noite lá, atualiza o sistema, dá as proteções. Então ele é um pouco mais intuitivo, né? Mas tem que fazer também, né? Tem, claro. O software que roda no seu celular é um sistema operacional como o Windows, só que ele não é o Windows, é um outro sistema. E ele recebe patches, atualizações que corrigem problemas. Então você precisa fazer. É importante você fazer também no seu celular. E celular hoje, ele está sendo alvo
ainda maior de vetores, sabe, de problemas de hackers. Porque é muito fácil você implantar algo no celular. Porque o celular, ele não tem, vamos dizer assim, tanto controle como você tem no computador empresarial, por exemplo. Apesar de você ter também ferramentas que você controla o computador, o celular, você verifica tudo, você tem antivírus também para celular. Eu não utilizo antivírus para celular, porque eu utilizo o corporativo e ele tem diversas features lá que nos permite monitorar o celular e tudo mais. Mas se você pode, utilize, é claro, é importante também. Mas o celular ele é um alvo ainda maior. Está crescendo muito a procura, se você verificar em fóruns de hackers e tudo mais, de como atacar celulares. E uma das recomendações que eu deixo para você que mexe muito no celular e baixa muitos aplicativos do celular é baixar sempre da Play Store, no caso do Android, e baixar da Store do iPhone, que eu não lembro nem o nome mais, para baixar sempre das lojas oficiais. Não baixar aquele, você vai numa página, baixa aqui o APK, que é a extensão de arquivo. Esse arquivo ele pode estar modificado e pode enviar informações ou pode estragar seu celular. Então, a recomendação é você utilizar sempre das lojas oficiais de cada plataforma. Tá? Celular, ele é ainda mais intrusivo, porque no computador, por exemplo, você consegue, através de algumas corporativo, bloquear o webcam, bloquear o microfone. Ele não faz nada assim antes de te perguntar. E celular, você pode ver que a câmera dele, você nem percebe que a câmera está ligada. Nesse momento, se eu olhar para a câmera aqui, eu não identifico que ela está ligada se eu não estiver vendo o celular. Não tem luzinha, você pode capturar. Isso, não tem luzinha. Não tem, por exemplo, o áudio ele pode ser capturado porque é como se eu estivesse no Viva Voz, entendeu? Então, o celular é bastante crítico. É claro que a gente está vivendo numa explosão tecnológica, onde o celular ele é cada vez mais essencial e tudo mais. Mas o bom senso também cabe no celular. Eu acho que ele é importante também, você saber baixar os aplicativos de maneira segura das lojas oficiais e tomar bastante cuidado com esses novos aplicativos moda, né? Que, por exemplo, aquele aplicativo que te coloca no rosto de mulher, te coloca cabelo e bigode e tudo mais. Você sabe que esses aplicativos, ele é de uma empresa chinesa e ele coletava as informações da pessoa, a facial da pessoa, né? E guardava numa base de dados que pode ser utilizada para te identificar. Entendeu? Então eu sei que é legal, eu mesmo participei uma vez, não foi desse, mas de outra moda, que era tipo colocar seus dados e ele te dá um personagem e tudo mais. Você tem que tomar muito cuidado ao passar informação sensível para esses tipos de aplicativo. Cada aplicativo também, se você perceber, ele tem uma permissão que ele requisita para o seu celular. Então, por exemplo, quando você baixa um celular que vai utilizar a câmera do seu celular, ele vai dar uma notificação para você dizendo se você permite que esse celular utilize a câmera. Tá? Se você vê que esse aplicativo ele é um aplicativo de tira foto, mas ele quer acesso aos seus contatos, quer acesso à sua rede interna, quer muito acesso, eu sugiro você também desconfiar disso. Porque um aplicativo de câmera, o que ele tem que ter? Acesso à câmera e guardar as imagens. Entendeu? No máximo, ter uma localização para colocar onde você tirou essa foto e tudo mais. Então, desconfie de aplicativos que você baixa que pede muita permissão do seu celular. Contato, número, acessar outros aplicativos, executar em segundo plano, acessar dispositivo interno. Então, cuidado com aplicativos que pedem muita permissão no seu computador. Até porque tem alguns que são utilizados na Play Store, eles são injetados lá de forma ilegal, e a Google tem trabalhado com isso para remover esses aplicativos que são malwares e tudo mais, mas um ou outro acaba passando. A Apple é um pouco mais rigorosa com isso, então dificilmente você vai encontrar lá, mas também tem. Então, cuidado com os aplicativos que pedem muita permissão para você, tá? É uma dica importante também. Legal, cara. Nossa, estamos com quase 50 minutos já de conversa, muito boa essa conversa. Tô aprendendo muito aqui, muito legal, cara. Muito, muito bacana a maneira como você é bem didático para explicar. Muito obrigado, viu, Adriano? E eu queria entrar num outro assunto que é muito tendência, que é uma coisa que eu mesmo utilizo bastante, que é
armazenamento de dados em nuvem é completamente seguro? Quais são os cuidados que a gente tem que ter? Sim, é seguro, você pode utilizar, mas tente utilizar as ferramentas, como eu falei para vocês, já de renome. O Drive do Google, o OneDrive da Microsoft. Não vai utilizar, por exemplo, o caixinha de fotos da China. Desconfie de produtos que você não conhece, que não é muito divulgado. Tente pesquisar sobre essa ferramenta. Por exemplo, eu recebi um exemplo, tá? Eu recebi uma notificação aqui, um e-mail, que eu posso ter 1 terabyte de dado para armazenar minhas fotos, os meus dados, de graça. 1 terabyte de graça. Tudo bem, eu vou lá, entro no site, confirme com a empresa, veja se a empresa é idônea, se ela é uma empresa que outras pessoas vão utilizar. Procura também a classificação da aplicação. A aplicação, ela tem, quando você baixa a aplicação no Google, por exemplo, ela tem opiniões das pessoas lá dizendo se funcionou ou se não funcionou. Procure dar uma olhada nisso. Se você utiliza o OneDrive ou o Drive do próprio Google, é totalmente seguro. São ferramentas que eu utilizo muito, inclusive, para guardar muita informação minha lá. É claro que toda aquela precaução que você tem que ter do bom senso, em não, por exemplo, permitir acesso, porque quando você baixa algum aplicativo que vai ter interação com essas ferramentas, com o OneDrive ou com o próprio Google Drive, ele pede isso também. A gente precisa de acesso ao seu Google Drive, você deseja permitir? Então, cuidado com permitir acesso ao seu Google Drive. O Google Drive, o OneDrive, ele tem a credencial sua do Google ou da Microsoft. Procure utilizar também senhas seguras para esse tipo de acesso. Do seu e-mail, que dá acesso ao OneDrive, todas as ferramentas de drive em nuvem, né, na cloud, ela tem a credencial, procure utilizar senha segura, uma senha grande. Se você puder, utilize até um cofre de senha. Tem um aplicativo que você... O que acontece? Nós esquecemos a senha. Então o que a gente faz? A gente acaba reutilizando a senha. A gente utiliza uma senha para diversos sites. E se por algum motivo alguma pessoa, a sua senha vazar de algum site for explorado e alguém conseguir a sua senha, ele vai descobrir a senha de diversos outros sites seus. Então o recomendado é você ter uma senha diferente para cada site que você acessa, para cada serviço. Só que eu sei como é isso, é inviável. É muito difícil você ter uma senha para cada tipo de serviço. E também não vamos guardar essas senhas num arquivo de texto, tá? Pelo amor de Deus. Se você guarda a sua senha no arquivo de texto, a menos que seja um arquivo de texto protegido por uma outra senha master, se você guarda essas senhas e por algum motivo alguém explorar isso e pegar esses arquivos, ele tem a sua senha. Então tem um aplicativo que eu gosto muito, que eu utilizo, que é um LastPass, que é um cofre de senha que você instala tanto no computador quanto no celular. Você coloca uma senha master, e essa senha você pode guardar, e aí ele preenche a senha. Ele faz a senha para você. E ele faz a senha de tamanhos de 12, algarismo, de tudo. Então você pode colocar letra maiúscula, minúsculo, especial, e ele guarda na base de dados desse aplicativo. E quando você vai acessar, você preenche as informações através desse aplicativo. Eu vou acessar o Facebook, um exemplo, tá? Vou acessar o Facebook, e quando ele pede a credencial, eu uso o aplicativo, ele preenche essas informações e eu entro no Facebook. Eu nem mesmo sei a senha. A senha está lá, eu não sei a senha. Então, se alguém explorar, apesar de ser uma senha bem segura, você não vai conseguir, não é a mesma senha de outros serviços. Então você não vai ter preocupação com isso. Né? Então, uma coisa que acontece direto comigo com senha, cara, que eu esqueço a senha, né? Aí, tentei, esqueci. Tentei de novo, esqueci. Eu não vou tentar 3 vezes. Vou lá, peço ajuda. Aí eu vou renovar a senha, eu coloco uma senha e fala, essa é a sua senha antiga, não pode utilizar. Tipo, isso. É meio comum isso acontecer. Eu só lembro da senha a hora que eu vou tentar recuperar ela, cara. É inacreditável. Porque isso acontece, são mecanismos, né, que as ferramentas utilizam para que você não utilize senhas fracas ou senhas que já foram utilizadas, entendeu? Existem bases de dados. O próprio Google hoje, por exemplo, se você coloca uma senha utiliza uma senha fraca em algum site, ele vai te falar. Ele vai falar assim, essa senha que você está tentando utilizar é uma senha muito fraca e já foi, inclusive, vazada por outra base de dados. Você deseja realmente utilizar?
Se quiser utilizar, você utiliza, mas eu não recomendo. O velho é por sua conta e risco, né? Ó, estamos com Exatamente. 54 minutos já, quase 55, cara. Aqui o Instagram, ele é chato, ele dá 1 hora, ele corta no meio. Então eu sempre aviso antes, Uhum, para a gente terminar antes, para não ter corte na fala. Mas tem perfeito. uma coisa que eu acho interessante que a gente precisa explorar, que é assim, muitas pessoas hoje sobem conteúdo no YouTube, Uhum, ou também qualquer outro tipo de aplicativo de música, conteúdos que as pessoas produzem, né? Nem estou falando uhum, só de Facebook, mas no geral, uhum, né? Quais são os uhum. cuidados que quem sobe conteúdo em qualquer site tem que ter, cara? É aquilo que eu falei para você, a gente tem que identificar a informação sensível. Tem pessoas públicas que não tem jeito, elas acabam se envolvendo com isso e elas é o ganha-pão delas, a fornecer informação da sua vida pessoal. Mas se você não é esse tipo de pessoa, eu recomendo você a tomar cuidado com as informações sensíveis. Se você vai subir um vídeo no YouTube, procure fazer de um vídeo de um lugar onde não seja facilmente detectado o que você tem na sua casa, que não seja facilmente detectado o seu endereço. Não procure não informar números de documentos ou de ativos que podem ser utilizados contra você. Tipo, não vá fazer um vídeo de um lugar onde que tem documentos atrás de você ou calendário com data de aniversário, ou nome de pessoas, você vai acabar fornecendo informação sensível, entendeu? Se você vai subir alguma foto, procure não. Para o mesmo caso, você procure fazer de tudo para não oferecer informações que possam ser utilizadas contra você. Procure não oferecer, não informar os horários que você não está em casa. Procure não informar placa de carro, quantas pessoas moram na sua casa, que tipo de patrimônio que você tem, para que você não se torne alvo de pessoas maliciosas. É muito importante a conscientização para você não subir algo que seja sensível. Tem outras coisas, por exemplo, a informação, ela é considerada sensível a partir do momento que você acha sensível. É claro, senha do banco, cartão, número de cartão é sensível por si só. Mas tem informação que você não se preocupa em compartilhar, seu aniversário. Tá? É uma informação sensível, você pode saber, a pessoa vai saber quando você nasceu, ela vai saber quando você comemora seu aniversário, ela vai saber te enviar algum tipo de marketing ou algum tipo de phishing relacionado ao seu aniversário. Então, é uma informação sensível, mas tem coisas que você define como não sensível. Às vezes, para você receber marketing no seu aniversário não é problema. Às vezes, as pessoas saberem o seu aniversário não é problema. Então, quem define que é a informação, se ela é sensível, é você também, tá? Mas, é claro, existem informações que são super sensíveis, como um cartão de crédito. Eu já vi um caso, por exemplo, de um cara que falou, eu customizo cartões de crédito. Eu customizo. Então, para eu customizar e colocar a foto que você quiser no seu cartão de crédito, você precisa me mandar o número do seu cartão de crédito, o vencimento e o código de segurança atrás. E aí eu customizo o seu cartão e mando para você. Olha só, você acha que eu vou passar a informação? Com isso, a pessoa ela consegue fazer tudo que... Consegue fazer compra, consegue fazer tudo mais. Então, é importante você se atentar a esses detalhes. Perfeito. Ó, estamos já terminando aqui, só vou ler um comentário. O Gerson, ele fala, principalmente se usa a senha com dados pessoais, não facilitar deixando público esses dados aí subir algo. Perfeito, né? Exatamente. Exatamente. Deixar Isso público. mesmo. Cara, Sabe Adriano, que os robôs eles utilizam isso, tá? Eles utilizam parte do seu nome, dados pessoais da conta para poder quebrar sua senha. cara, infelizmente nós vamos já ter que terminar, já falta só mais Tudo um bem. minutinho aqui. Muito obrigado pela atenção. Eu queria também agradecer ao Robertson Veronese, que é meu amigo em comum aí, que foi que passou o contato. Muito obrigado também ao Ró, porque a gente ele foi muito bacana também nesse sentido aí. Adriano, muito obrigado mais uma vez, cara, e excelentes informações que você trouxe aqui. Acho que, lembrando que essa live ela vai virar uma matéria, né, no site da Câmara de Vereadores de Piracicaba, que é o Câmara de Vereadores, câmarapiracicaba.sp.gov.br. O vídeo vai para o nosso canal do YouTube. E você que está aqui, que veio do perfil do Adriano, eu sugiro aí, convido você a seguir o nosso perfil aqui no Instagram, que fala sobre as questões de transparência da casa.
O Robertson mandando aqui uns beijos. Mandou beijo. Valeu, Adriano. Muito obrigado. Obrigadão, viu, cara? Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, pessoal.